Olá, meu povo, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. O nosso encontro número 3, aqui de Roberta de Neve as 6 questões. É isso mesmo, hoje a gente está aqui, né? Mais um dia firme e forte e vamos seguir o bonde porque nós estamos aqui para isso e a gente vai estudar direito das coisas hoje, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo que está aí ao vivo acompanhando a gente. Professora, curti sua foto e a do seu boy. Não sei quem é, Brasil. A única foto que eu postei lá foi de Aragonê, que foi aniversário dele. E ele não é meu boy. É meu amigo do coração, Arago Sanderson. Boa noite, deusa. Quem dera. Quem dera. E é isso, né, meu povo brasileiro? Vamos falar de direito das coisas hoje? Pois é, vamos falar sobre coisas que podem cair na sua prova, tá? E eu ontem esperando, mas cada que vi que não era. Pois é, não era ontem. E é hoje. E todo mundo aí sextando, né? Vamos sextar. Só a senhora para me salvar nessa reta final. Porra, vambora. Vambora ser salva. A aula da minha futura esposa. Sou eu. É, Brasil, vamos lá, vai chegando. Vai chegando, vai chegando, vai chegando. Coisa sempre acaba comigo. Relaxa, calma, que depois da aula de hoje você vai dizer outra coisa. Então, gente, olha só. Você sabe que direito das coisas, a gente sempre estuda temas do tipo propriedade, posse, né? Direitos reais. A gente vai ter um monte de matéria envolvendo temas que são recorrentes de prova. E é isso que a gente vai estudar hoje, de uma maneira muito simplificada. Vou tirar todas as suas dúvidas, vou falar todos os temas que podem ser cobrados, que são, né, bem recorrentes de exame de ordem. Mas antes, eu quero que você entenda o que é posse, propriedade e detenção. E os cachorros da vizinhança estão tudo o quê? Dando escândalo, né? Inclusive os meus. Na dancinha da aprovação. Então, olha só. Eu quero que você compreenda, antes de mais nada, posse, propriedade e detenção. Preste muita atenção no exemplo que eu vou te dar. Porque a partir deste exemplo, você vai conseguir compreender tudo daqui para frente. Imagina você... Deixa eu ver o que aqui. Não tem nada aqui que preste. Não tem nada assim. Ah, tem o tablet. Imagina você que eu tenho esse tablet aqui. Esse tablet, ele é da minha propriedade, tá? Ele é minha propriedade. Presta atenção no exemplo. O tablet é da minha propriedade. Quando eu tenho a propriedade de uma coisa... E quebraram a tela do meu tablet, né, Brasil? Raiva que me dá. Quando eu tenho a propriedade de uma coisa... Eu tenho algumas possibilidades, eu tenho alguns direitos que eu posso exercer sobre essa coisa. E quais são esses direitos? Vamos começar a memorizar. Usar, gozar, dispor e reaver o bem. Então eu posso usar o tablet, eu posso gozar do que o tablet possa me servir. Por exemplo, eu posso alugar o tablet e receber um dinheirinho. Então eu estou gozando. Eu posso dispor, porque eu posso vender o tablet, por exemplo. Eu posso doar o tablet, por exemplo. Ou também eu posso dispor, ou reaver, perdão. Reaver o bem. Se eu posso reaver, é exatamente poder tomar o tablet de quem quer que injustamente o detenha.
Então, eu posso usar, gozar, dispor e reaver o bem. Vamos falar comigo? Eu posso usar, gozar, dispor e reaver o bem. São os chamados atributos da propriedade. Então, eu tenho bem aqui o tablet comigo. Imagina que chega você e fala assim. E o povo restringindo aqui, né, a fala, porque colocou usar, gozar, dispor e reaver o bem. Libera aí, Brasil, porque a gente tá falando disso mesmo. Então, olha só. Se eu chego para... Vou pegar alguém aqui do chat. Se eu chego para a Ariane, depois que te conheci, nenhum prof de civil me interessa. Chupa Brasil, alguém gosta de mim. E é isso. Então, eu cheguei para a Ariane e falei, Ariane, eu queria que você fizesse um trabalho para mim, específico, né? Fizesse um trabalho. E aí eu vou deixar, enquanto você faz esse trabalho, eu vou deixar o tablet com você, para te ajudar nesse trabalho, tá? E você vai desempenhar esse trabalho para mim por 15 dias. Então, eu vou deixar o tablet com você por 15 dias para que você possa resolver o meu problema. Tá bom? Tá bom. Você tá vendo que a Ariane vai trabalhar para mim. Ela vai pegar o tablet, que continua sendo o meu, e ela vai poder o quê? Vai poder o quê, Brasil? Usar o tablet. Usar para tirar foto, usar para escrever, usar para fazer o projeto. Ela vai poder usar o tablet. Tudo bem? Eu, Roberta, continuo sendo proprietária. E a Ariane, quando ela recebe um dos atributos da propriedade, porque eu passei para ela, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser possuidora. Então, quem é o possuidor? Possuidor é aquele que vai exatamente exercer algum atributo da propriedade. Ou porque o próprio proprietário passou, ou porque essa pessoa entrou ali de gaiato e tá ali exercendo algum atributo. Tá bom? Então você tem um direito de estar com a coisa por meio de um dos atributos da propriedade. Ok? Agora imagina você que eu chego para a Ariane e falo, Ariane, me faz um favor, eu vou ao banheiro, olha como é diferente, eu vou ao banheiro e falo assim, toma conta do tablet para mim, enquanto eu vou ao banheiro, eu vou te perguntar uma coisa, a Ariane pode usar o tablet? Não. Ela pode tirar foto com o tablet? Não. Ela só pode cuidar do tablet. Quando alguém está ali só para cuidar da coisa, só para tomar conta, esse alguém é o quê? Detentor. O detentor, ele não pode usar a coisa. O detentor, ele não pode fazer nada. Ele simplesmente vai tomar conta do bem. Só isso. Só isso, mais nada. Então você não pode confundir as estações. Quando a gente fala de possuidor, de proprietário e de detentor. Vamos começar a desenhar os nossos esqueminhas do coração? Vamos lá? Então, falando aqui de direito civil, direito das coisas, o nosso episódio número 3. E, para deixar bem bonitinho aqui o que a gente tem que falar, eu quero que você observe, fazendo o nosso esquema, que o proprietário, aliás, e porque a gente está falando desse fenômeno aqui, né, de propriedade, o proprietário, ele tem alguns atributos. Então, vamos lá. O proprietário, quando ele exerce o direito de propriedade, então, ele tem os atributos. Quais são os atributos? Usar, gozar, dispor e reaver o bem. Só que, professora, eu queria
memorizar isso aí. Porque quando a gente fala usar, gozar, dispor e reaver o bem, a gente está falando do jeitinho que está escrito na lei. Mas como que o pessoal decora isso? Chamando de grude. Eu falo, então, em gozar, reaver, usar e dispor do bem, ok? Se esse proprietário está, vamos desenhar aqui, se a gente está falando da propriedade, por exemplo, de uma casa, vamos lá, tá aqui meu desenho, né, maravilhoso, que eu aprendi lá em Massachusetts, que eu fiz um curso de desenho profissional, olha lá. Imagina que essa pessoa, tá? Que essa pessoa aqui é o proprietário dessa casa. Vamos colocar nomes? Vamos lá. Vamos dar nome aqui para essa pessoa. Vou chamar essa pessoa de Paulo. Tô pegando o povo aí do chat, tá? O Paulo. O Paulo é proprietário dessa casa. Imagina que o Paulo aluga este imóvel, promove uma locação deste imóvel para, vou colocar aqui, a Fabiane. Ele aluga este imóvel para a Fabiane. Gente, presta atenção que isso aqui é importante. A Fabiane, então, vai ser a locatária. Quando ele aluga a casa, né? Quando ele aluga a casa, a professora faz o chão da casa, pelo amor de Deus. Ai. Faz o chão da casa. Pronto. Quando ele aluga a casa para a Fabiane é a locatária, né? O que ele transferiu para a Fabiane? A Fabiane vai poder morar lá? Vai poder morar lá? Vai. Vai, ela vai poder morar lá. Então, ela vai poder o quê? Usar o bem? Vai. Ela vai poder gozar do bem, por exemplo, se for permitido uma sublocação? Vai. Então, ela passa a ser o quê, Brasil? Possuidora. Possuidora. Professora, então tá. Qual que é o conceito de possuidor? Quem é possuidor? Gente, pura e simplesmente, proprietário é quem tem todos esses direitos, usar, gozar, dispor e reaver o bem. Possuidora ou possuidor é aquele que simplesmente exerce algum atributo da propriedade. Então, possuidor é aquele que exerce algum ou alguns dos poderes da propriedade. Essa moça, a Fabiane, ela pode, aliás, a Fabiane, ela tem a intenção de proceder como se fosse proprietário? Não. Então, quando a gente fala de possuidor, a gente não está falando obrigatoriamente de alguém que vai proceder como se proprietária fosse. Não é isso. Não é essa a ideia. O possuidor é simplesmente aquela pessoa que tem contato com a coisa. Só isso. É só a pessoa que tem contato com a coisa. Então, quando você observa aqui a Fabiane, que ela tá morando no apartamento ou na casa, aqui na casa, né? Que ela tá morando aqui na casa. Vou até botar a cortina da casa aqui, ó, porque meu desenho é tão profissional que, né? Você tem uma posse. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque, veja, a possuidora não pode interferir no proprietário.
e o proprietário não pode interferir no possuidor. Imagina que o Paulo, sob o pretexto de ser proprietário, chega e fala assim: ah, eu sou o proprietário, eu vou entrar nessa casa aí a hora que eu quiser e dane-se todo mundo. E eu vou ter cópia da chave, que acho que eu sou o dono. Ô Brasil, não passa essa vergonha não, não pode. Porque propriedade não se sobrepõe à posse. Na verdade, o proprietário tem que respeitar a posse do possuidor e o possuidor tem que respeitar a propriedade do proprietário. Tanto é que se o proprietário faz uma coisa dessa, quais são as demandas que a Fabi, como possuidora, pode promover? Quais são as demandas que um possuidor pode promover? Ele pode utilizar das chamadas ações possessórias, que também é importante lá para Raquel, lá no processo civil. Quais são as ações possessórias? Quem é que lembra? Ah, professora, que horror, não lembro. Ações possessórias, nós vamos ter 3 demandas possessórias. 3. Nós vamos ter a ação de reintegração de posse. Que mais? Manutenção de posse e interdito proibitório. Ah, professora, quando é que a gente utiliza a reintegração? Quando é que a gente utiliza a reintegração? Quando rolar um esbulho. Professora, pelo amor de Deus, o que é o esbulho? O que é o esbulho? O esbulho é quando alguém tira a sua posse. E aí você pede para ser reintegrado nessa posse, tá? Então, a gente tem aqui o esbulho. Professor, o que é a manutenção? É quando rolar uma turbação. Professor, o que é a turbação? É um incômodo na posse. Abriram uma boate do lado da sua casa. Isso é uma turbação, claramente, tá? E o interdito proibitório? É quando eu tenho uma ameaça de quê? De esbulho ou de turbação. São as ações possessórias, que inclusive constituem procedimento especial lá no nosso Código de Processo Civil, tá bom? Ameaça de esbulho e ameaça de turbação. Meu Brasil brasileiro, preste atenção agora. Então, uma coisa é propriedade, outra coisa é posse, e a propriedade não se confunde com a posse. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, proprietário é aquele que tem o direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem. E o possuidor? Possuidor é quem está tendo contato com a coisa. O possuidor é aquele que tem o contato com a coisa. Vamos lá para o tablet de novo. Eu sou a dona do tablet, eu tenho a propriedade. O tablet está na minha mão. Então, o direito de usar, gozar, dispor e reaver está na minha mão. Concorda? Se eu transmito a Ariane a possibilidade de usar o tablet por um período, eu estou dando a ela a posse. Eu estou permitindo que ela possa usar. Então, possuidor não é aquela pessoa que tem a intenção de ser proprietário. Não. Pode ser que a posse gere a possibilidade de reconhecimento da propriedade, que seria uso capião, que agora, né, eu vi recentemente o povo chamando de uso capitão, que não tem nada a ver, né, Brasil? Tá? Então, ele tem a posse, ok? Professora, no caso do inquilino, ele não tem essa posse, porque existe o contrato de locação. Aí é que ele tem a posse com o título. O inquilino é possuidor, porque ele tem um contato com a coisa. Ele é claramente o melhor exemplo de posse que a gente tem, inclusive é o inquilino. Gente, a cadeira vai fazer um pouquinho de barulho, mas é porque eu tô com as costas acabadas, tá? E aí eu preciso dar uma reagida aqui pra vida. Ok? Então tá, olha só, vamos voltar aqui.
Professora, mas você falou aqui esse negócio da detenção. O possuidor é uma coisa, o detentor é outro. Você não pode confundir posse com detenção. A questão da detenção, e aí eu vou botar aqui uma cereja de bolo, porque você sabe que o importante é a cereja, né? A detenção é uma situação muito peculiar. E eu preciso que você tenha o máximo de atenção. Porque a detenção, usa o lampião, aí é demais, né? Olha lá, a detenção é alguém que tá ali só tomando conta. Porque a detenção, você tem atos de mera custódia. Atos de mera custódia. O detentor, ele também é chamado, e comumente chamado, de fâmulo da posse. Ou gestor da posse. Ou simplesmente detentor. Tá bom? Por quê? Porque o detentor não exerce a posse própria. Não é o caso, por exemplo, da Fabiane que alugou o apartamento. Na verdade, essa pessoa exerce uma posse em nome alheio. Ah, professora, então ele tá ali por força de alguém que mandou. Exatamente. E esse alguém pode ser um proprietário ou pode ser um possuidor. O clássico exemplo, Camila, o detentor. O detentor, ele é claramente o fâmulo da posse. E ele exerce em nome alheio porque ele tem vou botar aqui, ó. Porque ele tem um vínculo de subordinação ou uma dependência dependência econômica. Tá? Ou uma dependência econômica. Então, é alguém que manda essa pessoa para lá, ou porque existe um vínculo de subordinação ou uma dependência econômica. O manobrista, tá? Ele, de uma empresa como é que fala? De uma empresa. Ó, o professor Rogério aí, que hoje teve a aprovação dele no doutorado, apresentou a defesa dele, agora ele é doutor, tá? Alex Costa, que tá falando aqui que não tá entendendo nada, porque, gente, é uma pessoa o quê? À toa na vida. Não sabe brincar. E é isso. Então, olha lá. O caseiro, ele tem... O caseiro não, o bichinho que eu tava falando aqui, até o povo me atrapalhar aqui. Pessoal me irritando. Tomar meu suco de uva. Então, olha só. O manobrista. Quando você chega lá no shopping e você pega e entrega o carro na empresa que estaciona lá o carro. Aí, um beijo para a Lenda Selvagem também. Aí, o que acontece? A empresa é a possuidora do carro, mas o manobrista é o detentor. Ele simplesmente exerce o vínculo de detenção. E aí, o que a gente vai fazer? O empregado que está só na casa é detentor? É o detentor. Então, imagina que a Fabi, aqui, a Fabiane, que é possuidora, ela pegou e tá morando lá na casa. E aí ela chegou e falou assim, João, vamos botar aqui o João. João, você vai ser meu funcionário
e você vai tomar conta da minha casa quando eu estiver fora, quando eu estiver viajando. Você vai tomar conta da casa. Existe um vínculo de subordinação ou uma dependência econômica. E nesse caso, nós estamos diante do João detentor, ok? O João é o detentor. Professora, agora eu quero entender uma coisa. Se a minha banca perguntar, acho pouco provável ela perguntar isso, mas se a banca perguntar qual é a teoria que o Código Civil adota sobre a posse, é a teoria, vou botar aqui, ó, teoria objetiva de Hering, tá? Por quê? Porque a gente não anota neste momento a análise subjetiva. A gente não adota a teoria subjetiva, que seria levar em consideração o ânimos subjetivo, o ânimos, óbvio, é subjetivo, a intenção de proceder como se dono fosse. A gente não tem essa análise. Ah, professora, mas para fins, né, do uso capitão, a gente tem. Uso capião, a gente tem. Sim, a gente tem uma análise diferente da posse, que é o exercício da posse com a intenção de ser proprietário. Vou falar dessas modalidades de uso capião já, ok? E aí, olha o que a banca cobrou de uma pessoa. Olha o que a banca cobrou de uma pessoa. Dos candidatos. Olha aqui. Imagina essa seguinte situação, que foi uma cobrança de uma prova, tá? Da FGV. Foi mais ou menos assim, igual o Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Dizia a questão assim, João era caseiro da Dona Maria, já há 30 anos, tá? E aí, para ser caseiro da Dona Maria, ele recebia lá o salário dele. E ainda ajudava a Dona Maria, né, nas coisas da vida, enfim. Dona Maria que tinha lá seus filhos ingratos que nem iam visitá-la. Ocorre que no ano de 2005, a Dona Maria morreu. Dona Maria faleceu, tá bom? Faleceu. O João continuou morando na casa da Dona Maria, Ele mudou o quarto dele para o quarto da Dona Maria, o quarto da Dona Maria. Mudou o quarto para o quarto da Dona Maria. Ele fez algumas obras de conservação. Ele alugou a garagem para o vizinho parar o carro. E no ano de 2000 e... Deixa eu fazer as contas aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peraí. 5. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu contar aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2017, só para ficar adequado aqui para o que eu quero. 2017, os filhos da Dona Maria, que seriam então herdeiros, ordenaram que João desocupasse o imóvel. A minha pergunta é, primeira coisa, João é detentor, é possuidor, ele é o que na fila do pão? Perceba que até, isso aqui, gente, é importante, isso aqui cai, viu? Reage pra vida, olha pra cá.
Até o ano de 2005, que foi quando aconteceu o falecimento da Dona Maria, então, portanto, aqui, ó, que eu tô pintando de verde, o ano de 2005, desde quando o João começou o relacionamento de caseiro com a Dona Maria, até o ano de 2005, ele era o quê? Olha lá, até 2005, ele era detentor. E por que que ele era detentor? Justamente porque havia o vínculo de subordinação e dependência econômica. Tá? Vínculo de subordinação. Aí a minha pergunta é possível que aconteça o rompimento deste vínculo? Este vínculo pode ser rompido? Aliás, o vínculo não. A detenção pode virar uma posse? O que você me diz? A detenção pode virar uma posse? Conta aí pra mim. A detenção pode virar uma posse? Ah, Roberta, acho que pode. É o que a gente chama de conversão da detenção em posse. É possível converter a detenção em posse? É possível. Desde que, olhe isso aqui. Desde que ocorra claramente o rompimento da subordinação ou da dependência econômica. Aí você vai ter o quê? Uma posse. Entendeu? Você vai ter uma posse. Então, se ocorrer... Vou até tirar essa setinha aqui, ó. Se ocorrer o rompimento do vínculo de subordinação ou dependência econômica, a gente vai ter uma posse. E eu vou te perguntar, quando foi aqui nesse exemplo que houve esse momento? Quando Dona Maria faleceu. Quando Dona Maria faleceu, houve o rompimento do vínculo de subordinação. Então, a partir daqui, João passou a ser o quê? Possuidor. Aí, quando foi ali 12 anos depois, já no ano de 2017, os filhos da Dona Maria falaram: olha, desocupe o imóvel porque agora a gente vai querer porque é nossa herança. Eu te pergunto, o João é obrigado a se retirar do imóvel? Sim, não. Por quê? Segura essa informação, porque eu vou voltar com essa informação um pouquinho mais adiante. Vou até botar aqui, ó. Vou voltar com essa informação daqui a pouco. Daqui a pouco. Você entendeu até agora o que a gente está falando? Então, você não pode confundir posse, propriedade e detenção. Tá bom? Professora, eu quero saber uma coisa aqui importante. Porque sempre que a gente fala de posse, o povo fica falando da tal da posse de boa fé, posse de má fé, posse justa, posse injusta. O que eu tenho aqui? Vamos lá. Então, falamos aqui de propriedade, de posse, de detenção, você já entendeu? E você viu também que quando a gente fala de posse, nós temos as demandas possessórias, tá bom? Então, vamos lá. Já eu volto nessa questão. Vamos aqui. Quando a gente fala de posse, sempre você tem que lembrar que existem classificações de posse, mas assim, as mais usuais para exame de ordem é a posse que são duas coisas diferentes, tá? É a posse em relação
a presença de vícios. Vou botar assim, ó, posse em relação aos vícios e a posse em relação à boa-fé, tá? Em relação ao aspecto subjetivo. No que tange a posse em relação aos vícios, a gente tem duas situações. Em relação à boa-fé, também duas situações. E são dois aspectos diferentes. A posse em relação aos vícios tem a ver com como aconteceu a situação. A posse em relação à boa-fé tem relação com o subjetivo da pessoa. A gente leva em consideração se a pessoa sabe ou não sabe de determinados vícios. Então, olha só. A gente vê aqui que a posse em relação aos vícios pode ser uma posse justa ou uma posse injusta. E em relação à boa-fé, pode ser uma posse de boa-fé ou uma posse de má-fé, tá? Professora, essa tal dessa posse justa, como que funciona isso? Posse justa, vocês vão ficar chateados agora. Mas o conceito de posse justa é a posse que não é violenta clandestina ou precária. Quer dizer, posse justa é a posse que não é injusta. A posse injusta é a posse que tem um vício. Ela foi adquirida por ato violento, clandestino ou precário. Então, a gente tem aqui a posse violenta, a posse clandestina e a posse precária. Professora, o que é essa posse violenta? Imagina que eu vou lá na sua fazenda, te dou um safanão, uns tabefes e te tiro da posse. Isso é uma posse violenta. Isso é uma posse com esbulho violento, tá? Quando a gente fala de posse violenta, a gente, como vocês adoram, né, o direito penal, cruz credo, ave Maria, a gente, porque civil é muito melhor que penal, né? E o gato está quebrando as louças, os pratos que estão na pia. Estou ouvindo. Vida de mãe de pet não é fácil. Obrigada, Rafa. Olha só, a gente assemelha muito a posse violenta com o roubo. Tudo bem que roubo é de coisa móvel, mas é só em relação a um exemplo, tá? A gente assemelha muito ao roubo. É o esbulho violento, por força, por violência. Você vai lá e tira a pessoa do bem. Pode ser do bem móvel, pode ser do bem imóvel, tá? A posse clandestina, a gente assemelha muito ao furto. É aquela situação que você pega ali, ó, às escondidas, né? Ai, vou aqui, ó, invadir. Não estamos ouvindo. Ah, tá, os gatos, né? Vou aqui, ó, invadir a fazenda na calada da noite. Uahahaha! Vou invadir. Isso é uma posse clandestina. E a posse precária? A posse precária é a puta sacanagem. Por quê? A posse precária é a posse, lembrei do meu sobrinho falando palavrão. E ele só fala quando eu tô perto, gente. É muito engraçado, porque eu falo muito palavrão, né? Minha marca registrada fala palavrão. Ah, mas é feio. Feio é você. Eu sou assim. E aí, minha irmã fica brigando com ele. Ele tem 4 anos, 5 anos. 4? 5. 4? Acho que é 4. E aí ele fala muito palavrão, muito palavrão, muito palavrão. Quando eu tô perto. Aí ele fala e fica assim pra mim.
Aí, ó. Agora vamos lá. Trabalha melhor que as duas. Tô zoando, professor. Ainda bem que você tá zoando, porque eu já ia te bloquear aqui. Eu sou dessas. Eu bloqueio o aluno da aula, tá? Então vamos lá. A posse precária é aquela que é a puta sacanagem. Porque assim, a posse precária, ela era até uma posse justa, de boa. Mas aí, porque você me sacaneou, a posse virou uma posse precária. Como assim? Imagina você que eu aluguei o apartamento para você. Quando você está na posse, né? É óbvio que é uma posse justa. Você está na posse. Aí, o que aconteceu? Estamos aqui no final do contrato de locação e você tem que devolver o apartamento. Você tem que devolver o apartamento. E você não devolve. Isso é uma posse, o quê? Precária. A posse precária é aquela que se assemelha lá no crime a uma apropriação indébita. Tá? Uma apropriação indébita. É uma apropriação indevida. Roberta, essa posse injusta tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver com posse de boa-fé ou de má-fé? O que você me diz? Tem alguma coisa a ver com isso? Ou não? E aí? E aí? Olha só que interessante. A posse de boa-fé e a posse de má-fé tem a ver com o que está na cabeça do sujeito. Então, a posse de boa-fé ou de má-fé tem a ver com a intenção, tá? Com a intenção. Quando eu falo da posse de boa-fé, é a posse que ignora os vícios. A pessoa tá ali de boa, acredita que tá ok na minha posse. A pessoa tá ali de boa, vou fazer uma carinha aqui, ó. A pessoa realmente tem a crença que tá aqui, ó, de boa no exercício da posse. O possuidor de má-fé não é aquela pessoa horrível, horrorosa, desprezível, mau caráter, do mal do inferno. É PT do capeta. Não, não é. Possuidor de má-fé não é aquela pessoa, que pessoa horrível. Não. O possuidor de má-fé é a pessoa que não ignora o vício. Não significa que é uma pessoa horrível. É aquela pessoa que tá com a pulga atrás da orelha. Não ignora os vícios, tá? Ela não ignora os vícios. Ela simplesmente está com a pulga atrás da orelha. Ela tá assim, será? Será se? Será se? Essas posses, primeiro, impedem o uso capião? Sim ou não? Posse de boa-fé ou de má-fé? Tenho certeza que não. Mas e a posse injusta? Impede? Impede? Cuidado, porque quando o ato é um ato violento ou clandestino, presta atenção no que eu vou te explicar agora. Quando é um ato violento ou clandestino, só vira posse depois de 1 ano e 1 dia, tá? Então, vamos lá. Eu pratiquei aqui, ó, o ato. Pratiquei o ato. Invadi a fazenda, ou dei um supapo no proprietário e tirei ele de lá, tá? Aí, eu tenho uma posse violenta ou uma posse clandestina. Pratiquei o ato. Esse ato só deixa de ser violento e clandestino
1 ano e 1 dia depois deste ato. Aí daqui para frente vira posse. Então, quando eu tenho violência ou clandestinidade, não é de cara, a partir do ato, que você vai ter uma posse, não. É depois de 1 ano e 1 dia. Então, tem gente que fala assim, a posse foi violenta. Eu já completei o prazo de 15 anos da uso capião extraordinária, eu vou entrar com a uso capião. Aí, deixa eu te falar, não vai dar certo. Porque se você invadiu a fazenda mediante violência ou clandestinidade, aquele ato que você praticou até 1 ano e 1 dia é uma mera detenção. Não é um ato de posse. Só passa a ser a posse depois de 1 ano e 1 dia. Tanto é que o código fala, olha, atos clandestinos ou violentos não são atos que induzem efeitos de posse. E o uso capião é um efeito da posse. Professora, por que essa regra não se aplica à precariedade? Porque na precariedade a pessoa já estava na posse do bem. Lembra? Eu aluguei o apartamento, você está na posse do bem e aí você não me devolveu. É um ato que é uma continuidade da posse, tá? Então cuidado com isso. Agora vamos lá. Olha essa questão que caiu no exame de ordem sobre posse. E eu quero que você preste o máximo de atenção agora. Olha lá. Questão mais ou menos FGV. Tá? Mais ou menos FGV. Questão tipo Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Olha só. Olha só. João pagou, então, ele comprou a casa de André em 2015, tá? 2015. Desde 2015, o João aluga a casa e recebe R$ 2.000 de aluguel por mês, tá bom? Ele recebe R$ 2.000 de aluguel. Quando foi em janeiro de 2020, o João é citado em ação reivindicatória proposta por Maria, que se diz proprietária da casa. Ela diz que, na verdade, ela já tinha comprado essa casa do André, e pipipi, popopó, e ela é proprietária da casa. Vocês entenderam? Na inicial, Maria pede a entrega da casa e pede também os aluguéis recebidos desde 2015. Já que João estaria ali recebendo os aluguéis. O que você compreende desse caso? João, quando comprou, ele estava de boa fé, não estava? Então, até esse momento laranja aqui, ele estava de boa fé. Quando é que ele passou a ser um sujeito de má fé? Olha o que a gente falou. Má fé é quem não ignora o vício. Quando é que ele passou a ser uma pessoa de má fé, um possuidor de má fé? Não é quando fica comprovado que a casa é da Maria. Não é nesse momento.
É quando o quê? É quando o quê? Quando ele não mais ignora os vícios. Quando é que ele não mais ignora os vícios? Quando é que ele já sabe que, tipo, pode dar uma merdinha, tipo, eita, Lele, me ferrei. Ou quando ele começa a pensar, posso me ferrar. A partir do quê? Da citação. Então, vou botar aqui, ó, de azul. Ele foi citado em janeiro de 2020. Quando ele é citado, ele passa a estar o quê? Ele passa a estar o quê? De má fé. Não é porque ele é uma pessoa horrível. Não é porque ele vai falar, realmente, não tenho direito sobre isso aqui não. Tu é um Zé Ruela mesmo. Não. Ele vai continuar se defendendo no processo. Mas se ficar consignado na sentença que a Maria é realmente a proprietária, o João está de má fé desde janeiro de 2020. E aí eu te pergunto, se a Maria ganha, se a Maria realmente tem êxito, se o pedido da Maria de reconhecimento da propriedade for um pedido ok, ela vai ter a procedência da devolução dos aluguéis? Ela vai ter o pedido de procedência da devolução dos aluguéis? Aluguel, como eu sempre ensino para você, aluguel é o quê? Aluguel são frutos recebidos da coisa. É o que a gente chama de frutos civis. Como que a gente resolve os frutos nesse caso? A gente vai resolver dependendo da situação. Pode ser que aquele que esteja de má fé e aquele que esteja de boa fé. Como que a gente resolve em relação aos frutos recebidos pelo possuidor de boa fé? Como que ficam os frutos? O possuidor de boa fé, ele fica com o que recebeu durante a boa fé. Durante a boa fé. E o sujeito de má fé, ele tem que o quê? Devolver o que recebeu. Como é que vai ser o julgamento do pedido da Maria aqui? Maria vai conseguir a totalidade dos frutos dos aluguéis? Não. Ela só vai conseguir a devolução efetiva dos aluguéis a partir de janeiro de 2020. Por quê? Porque foi a partir de janeiro de 2020 que o sujeito está de má fé. Então, ela vai ter uma procedência em parte do pedido relacionado aos aluguéis. Vocês entenderam isso? Entenderam isso? Show de bola. Vou complicar a sua vida só um pouquinho, já que você já entendeu o que é possuidor de boa fé, o que é possuidor de má fé. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Você viu que possuidor de boa fé e possuidor de má fé é aquele que não ignora ou que ignora os vícios. O possuidor de má fé não necessariamente é aquela pessoa maligna do inferno, né? Pode ser uma pessoa ali que simplesmente se ferrou na vida, como foi o caso desse cara aqui, tá? Vamos lá para essa situação aqui. Vou pegar o povo aqui do nosso chat. Edilane, professora, passando para te agradecer, passei. Passou no 36, gabaritei civil e constitucional. Show de bola. Então vamos lá, olha só. Parabéns, viu? Imagina você que a Camila, presta atenção, a Camila é proprietária de uma fazenda.
proprietária de uma fazenda. Pois muito que bem, tá aqui a fazenda. Bem aqui tem a casa, né? Aí tem uma piscina, enfim, tá aqui a fazenda. Aí, Camila, proprietária da fazenda, entregou, a barata deu sorte. Sacanagem, viu? A barata que me atacou, mas aqui não vai acontecer isso. Então, olha só, imagina você que Vanessa ocupou a fazenda. Imagina que a Camila autorizou a Vanessa a estar na fazenda. Se ela autorizou, a Vanessa está de quê? De boa fé. Mas imagina que a Vanessa foi invadir a fazenda. Está de má fé. O possuidor de boa fé e de má fé. Imagina que a Vanessa fez uma série de benfeitorias. Vanessa fez um curral aqui para botar os animais, fez uma pista de cimento aqui, plantou algumas árvores, fez um muro de contenção aqui porque estava ameaçando um desmoronamento, trocou o telhado da casa e a encanação, fez uma série de benfeitorias. Quais são os tipos de benfeitorias que nós temos? Nós temos 3 tipos de benfeitorias. Benfeitorias úteis para melhorar o bem. Benfeitorias necessárias para conservar o bem. E benfeitorias voluptuárias para deleite, lazer, aformoseamento. Eu te pergunto, o possuidor de boa fé, ele pode fazer benfeitorias? Pode. Quais as benfeitorias que ele pode fazer? Úteis, voluptuárias, necessárias. Ele deu uma travada aqui, vocês viram, né? Deu uma travada aqui. Benfeitorias, ele pode fazer um monte de benfeitorias. E o possuidor de má fé, professor, ele também pode fazer benfeitorias? Pode. E por que ele pode fazer benfeitorias? Justamente porque quem faz, o que determina, na verdade, a benfeitoria, não é quem faz, é o que é feito. E benfeitoria útil é aquela para melhorar o bem. Por exemplo, a casa já tem um excelente piso. Mas é um local muito quente, então eu troco por um porcelanato para esfriar a casa. Pode ser uma benfeitoria útil. A benfeitoria necessária é aquela necessária conservação do bem. Ah, tá dando uma infiltração, eu faço um reboco novo. O telhado tá infiltrando, eu vou lá e troco o telhado. Ah, a encanação tá ruim, tem que trocar para troca a encanação. E as benfeitorias voluptuárias são para lazer, deleite, aformoseamento, embelezamento, né? Você nunca pode definir que num caso específico a benfeitoria seja sempre útil, necessário. Não. Ah, uma piscina é sempre útil. Mentira. Uma piscina é sempre voluptuária. Não, porque se for uma piscina a mais numa escola de natação, pode ser útil. Entendeu? Então, o sono bateu. O sono está batendo. Reage para a vida. Vamos beber água. Cara de quê? Temos um propósito. Então tá. Aí, fala pra mim se você bocejou do lado daí, tá? E agora? Santo Cristo Deus. Agora vai ser o ataque dos bocejadores de plantão. Bocejou também? Conta aí pra mim. O bocejo você pega, né? Então, olha lá.
Vanessa estava de boa fé. Ela pode fazer essas benfeitorias aqui? Pode. O possuidor de boa fé, e eu vou puxar aqui, ele pode fazer qualquer dessas benfeitorias, tá? Sangue de Cristo tem poder. Para! O possuidor de boa fé, ele pode fazer essas benfeitorias, tá? Quando ele faz essas benfeitorias, ele pode fazer benfeitorias úteis, benfeitorias necessárias e benfeitorias voluptuárias. Professora, e o sujeito que está de má fé pode também? Pode também. Benfeitorias úteis, benfeitorias necessárias e benfeitorias voluptuárias. Pode, de boa, de boa. Mas será, e a Vanessa, possuidora, será que quando a Camila Santo Deus. Espera aí. Vamos esticar. Vamos esticar. Vamos esticar. Vamos esticar. Reage para a vida. Que inferno! Vamos lá. Quebrante. Ai, meu Deus. Quem tá jogando quebrante em mim, pare. Pare. Eco, gente, botaram uma olhada em mim. Para. Eco. Sai pra lá. Botaram o erro. Botaram o erro. Vai. Tá jogando em mim também. Estão botando quebrante em todo mundo. Quem é o bando de macho que tá querendo namorar comigo, gente? Tomou uma coca. Eu não tenho coca, gente. Ai, deixa eu botar mais uma água aqui. Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá. Então tá, a minha pergunta é: será que quando a Camila for pedir o bem de volta da Vanessa, ela vai ter direito, a Vanessa vai ter direito à indenização? Ela vai ter direito à indenização? Sim ou não? Bora, Brasil, reage pra vida, acorda! Vai ter direito à indenização? Eu acordei aqui. Sim ou não? Dá uma olhada aqui com muita calma. Meus amores, é o seguinte. Quando a gente fala dessa questão da indenização, aqui sempre tem direito. O possuidor de boa-fé sempre tem direito, tá? Agora, se a Camila, vocês sabem que eu acabei de bocejar, né? Se a Camila, Odaí, um beijo pra você, viu? Para de ficar botando gorda aqui na nossa aula. Se a Camila não quiser pagar a benfeitoria útil ou necessária que a Vanessa fez, ela tá de boa fé. A Vanessa tem o direito de retenção, tá? A Vanessa tem o direito de retenção. O que é isso? Fecha o bem e ninguém sai. E ninguém entra também aqui. De quê?
Ai, Amora, vai matar os outros do coração, garota? Gente, hoje tá tenso. Vanessa fecha o bem e fala, ninguém sai. Então, se a Camila não quiser indenizar a Vanessa pela benfeitoria útil ou necessária que foi feita, gente, vamos recapitular aqui. Agora eu tô acordando. Vai, agora vai. Ai, sangue de Cristo tem poder. Concentra. Vamos lá, os gatos brigando aqui. Se a Camila não quiser indenizar a Vanessa, que estava de boa fé, pela benfeitoria útil ou necessária, ela tem um direito de retenção. Retenção significa ninguém entra, ninguém sai, eu fecho, você só entra aqui se você pagar a benfeitoria. Agora, a benfeitoria voluptuária, por exemplo, vamos botar aqui uma piscina, né, que ela fez aqui, ó, uma piscina. A benfeitoria voluptuária, caso a Camila não pague a Vanessa não tem como fazer a retenção do bem, mas pode exercer o levantamento, se for possível, sem destruição do bem, tá? Quando o levantamento acontece, a pessoa tira o bem e leva o bem com ela. Roberta, quanto que será o valor da indenização nesses casos? Tá assim, ó. Nesses casos de boa fé, quanto que será a indenização? Qual vai ser o valor que o juiz vai colocar aqui para a Camila pagar? Qual vai ser o valor? O valor atual. Então, se a Camila fez essa obra já tem 5 anos, e essa obra valorizou bem, a gente vai considerar o valor atual, tá bom? O valor atual. Agora, professora, e se for um sujeito de má fé? Quem tá de má fé pode fazer benfeitoria. Pode. Vai lá na fé, né? Só que o sujeito de má fé é aquele que pode receber somente pela benfeitoria necessária. Roberta, por quê? Porque, gente, se o sujeito de má fé pudesse receber por qualquer benfeitoria, eu tô dando a ele a possibilidade de fazer um monte de benfeitoria no lugar que o proprietário nunca vai ter dinheiro para pagar e aí a pessoa acaba ficando bem. Não. Na verdade, para não legitimar o possuidor de má fé, a ele a gente dá o direito só de receber por benfeitoria necessária, que tenha sido benfeitoria que foi feita para como é que fala? Benfeitoria necessária para a conservação do bem. Porque quando ele está fazendo uma benfeitoria de conservação, ele está conservando o bem para o proprietário, entende? Então a gente também não pode admitir que ele não receba o ressarcimento. Então aqui ele também vai ser ressarcido. Olha lá, aqui ele vai receber. Só que eu te pergunto, ele tem o direito de reter o bem? Ele não, ela, né? Tem o direito de reter o bem? Porque se tiver de boa fé, tem. Né? Se tiver de boa fé, tem.
Agora, se tiver de má fé, ele tem direito a receber pela benfeitoria necessária que ele fez? Tem. Mas ele pode ter a retenção? Não. Não. Ele não tem o direito de reter. E, professora, qual que é o valor que a gente vai pagar aqui neste caso? É óbvio que a gente vai pagar o valor atual ou o custo que a pessoa teve. Só que seja o valor atual ou o custo, que seja o quê? Que seja o quê? Menor. O valor atual ou de custo, que seja o menor valor. Então, se a pessoa fez a benfeitoria e houve uma valorização do bem, eu não vou cobrar o valor atual, eu vou cobrar o valor de custo. Se houve uma desvalorização, aí eu vou cobrar o valor atual e não de custo, tá? Eu vou cobrar o valor do bem que for o de menor valor, certo? Professora, qual artigo que eu acho isso? 1219, 1220, tá bom? Roberta, essa mesma regra se aplica no contrato de locação? O locatário fez uma benfeitoria. Se aplica no contrato de locação? Aqui é Código Civil. Contrato de locação é a Lei 8245. Como que a gente vai observar aqui? Vamos no material? De olho na tela. Dá o print nessa tela aí, se quiser. E se for, professora, um contrato de locação? Você sabe que contrato de locação é regido pela Lei 8245, tá? 8245. Professora, aqui, nessa história de locação, eu tenho uma relação entre locador e locatário. Locador e locatário. O locatário tá lá morando no bem. O locatário é o possuidor, não é? E aí eu te pergunto, ele pode fazer benfeitoria útil? Pode. Benfeitoria necessária? Pode. Ele pode fazer benfeitoria voluptuária? Sim, pode. Pode. Mas, professora, se ele faz essas benfeitorias, quando o contrato de locação encerrar, ele tem direito a receber pelo valor da benfeitoria? Isso consta na Lei 8245, exatamente nos artigos 35 e 36, tá? 35 e 36. E o que diz a Lei do Inquilinato? Se o locatário faz benfeitorias úteis, ele tem direito a receber a indenização se tiver a autorização do locador para fazer aquela benfeitoria. A necessária, ele tem direito à indenização mesmo sem ter havido a autorização, tá? Mesmo sem ter havido a autorização. Ele vai ter direito. Por quê? Porque é necessária para conservação. Imagina que o imóvel que você alugou está com um vazamento. E aí você tem que consertar o vazamento. Não dá para você pedir autorização para o outro para fazer, não. Senão não tem como manter o contrato de locação. Então, eu tenho que fazer o conserto mesmo sem autorização. E aí eu tenho direito a ser indenizado por esse conserto, por essa benfeitoria de conservação, tá? Professora, e a voluptuária?
A voluptuária, a lei diz que, via de regra, não tem direito à indenização. Só que assim, né? Só que assim, tem que ter muito cuidado, porque pode ser que as partes combinem, eu vou fazer uma piscina aqui, e aí você abate no valor do aluguel aí por alguns anos. Pode acontecer, né, Brasil? Pode acontecer, tá bom? Professora, a pintura na casa é considerada benfeitoria útil? Depende do contexto. Se a casa já está toda mofada, já está com infiltração, pipipi, pode ser uma benfeitoria necessária. Se você só quer trocar a cor, pode ser uma benfeitoria voluptuária. Se você quer trocar a tinta, que é uma tinta não lavável, por uma tinta lavável, é uma benfeitoria útil. Então depende do contexto, né? E eu quero saber de você se no contrato de locação pode ter uma cláusula renunciando antecipadamente o direito a ser indenizado pelas benfeitorias. O que você me diz? No contrato de locação pode ter uma cláusula falando assim: o locatário abre mão de cobrar do locador eventuais gastos que venha a fazer a título de benfeitorias no imóvel. A gente tem uma súmula sobre isso. A gente tem uma súmula que é a súmula não me recordo disso ter sido cobrado em prova, tá? Mas é tema de prova mesmo. Nós temos aqui a súmula 335 do STJ. E essa súmula diz que nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e o direito de retenção. Então, por essa súmula, são válidas cláusulas de renúncia à indenização das benfeitorias e a devida retenção, caso não seja paga a benfeitoria. Ok? Lembrando que por essas duas aqui, ele tem o direito de retenção, caso não seja efetuado o pagamento delas. Certo? De boa na lagoa? Agora vamos lá. Professora, deixa eu só aumentar aqui. E na segunda-feira, a gente vai ter um encontro de... Se eu tô assim, imagina vocês, né? Cansaço, vai chegando véspera de prova, eu vou ficando acabada. E dia 9 de julho é o meu aniversário. Eu quero que você me dê de presente a sua aprovação. E mais do que isso, eu quero que você acompanhe o pós-prova comigo. Esse é meu aniversário, gente. Eu não estarei comemorando para estar com vocês. Então, assim, né? Valorize. O que eu ia falar mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Imagina essa seguinte situação aqui. Estamos de revisão, né? Imagina você que tem o proprietário deste imóvel aqui, desse lado, e o proprietário deste imóvel aqui, desse lado. Aqui no meio passa um rio, tá? Aqui no meio passa um rio. Professora, lá vem aqui agora você com esse negócio de rio. Vamos lá. Passei aqui o rio no meio. Imagina você que sai um pedacinho de terra
Imagina você que sai um pedacinho de terra daqui e vai grudando aqui. Daqui e vai grudando aqui, tá vendo? Daqui e vai grudando aqui. Ao longo dos anos, de muitos anos, muitos e muitos anos. De forma que o rio entra aqui e sai aqui. Mas de maneira bem lenta, tá vendo? Aumentando, diminuindo a propriedade do carinha aqui, porque o rio tá passando, e aumentando a propriedade do carinha lá do lado. Eu tenho o proprietário ribeirinho A e o proprietário ribeirinho B. Se isso for paulatinamente, o rio vai entrando e o rio vai saindo do outro lado, tá vendo? Aumentou aqui, ó, a porção de terra do cara, do B. Ele tá tendo mais área para ele. Qual é o nome disso? Aluvião. Se a terra vem de nome, ó, de forma lenta, a gente tem a aluvião. Imagina um outro caso. Estamos aqui com o proprietário A, o proprietário B, o rio passando no meio. Aí, de forma muito violenta, muito violenta, sai um piloco de terra daqui e gruda aqui, diminuindo a propriedade do A e aumentando a propriedade do B. Tá vendo? O piloco de terra saiu daqui e grudou aqui. O pilocão de terra, o pedação de terra. Qual é o nome disso? Avulsão. São formas de aquisição da propriedade. Na aluvião e na avulsão, a banca já cobrou isso. Agora, professora de geografia. Agora, deixa eu te falar. A banca só vai querer saber quando é aluvião, quando é avulsão e se tem indenização ou não tem indenização. Você vai decorar isso agora, tá? Roberto, eu nunca vi um trem desse na minha vida, pois eu também nunca vi. Mas esse povo que mora em beira de rio diz que tem altas paradas assim. Eu desconheço, porque aqui no DF, né, gente? Aqui é uma secura. Tem nem um riozinho pra nós banhar ali na... Eu vou pra esses lugares que tem rio, tipo agora que eu fui pra Manaus, eu fico chocada com a imensidão de água. Porque aqui no DF, gente, a gente tem ali o Lago Paranoá e olha lá. Mas eu tava assistindo uma aula da Rebeca aqui do Gran, falando que aqui tem um monte de coisa, né? De água, de não sei o que. Eu fico assim, aonde que tem esse negócio que eu nunca vejo? E é uma secura. Aqui, umidade do ar, 5%. 10%. Coisa horrível, nariz sangrando. Então, vamos lá. E aí? Vai ter indenização ou não vai ter indenização? Você vai decorar isso agora, caso de que você não é o quê? Besta. Então, presta atenção. A aluvião é lenta e não tem indenização, tá? A aluvião é lenta e não tem indenização. E o povo de Manaus, adorei a farinha de ovas. Ovinha, ovas, sei lá o nome. Farinha maravilhosa, com manteiga, com banana. E a avulsão? Violenta. Então, se a banca der uma situação de avulsão, você já vai observar isso aqui. E tem indenização. Na avulsão, como o piloco sai grandão, vai ter ali indenização, tá? Você tem 1 ano para cobrar. Tudo bem? Artigo, professora, 1250, 1251, tá? Professora, você precisa conhecer o Pará. Gente, o Pará não é da Joelma? Eu vou tomar um tacacá, de boa. Não é isso? Pois eu tenho vontade.
Tudo bem? Então, se falar uma situação de aluvião e avulsão, você vai lembrar disso aqui. Eu quero que você dê o print. É forma de aquisição da propriedade. Por que é forma de aquisição da propriedade? Porque, gente, tá crescendo a propriedade aqui, ó, tá vendo? A propriedade do B, quando o rio sai, a propriedade aumenta, a terra do cara aumenta. Tá bom? Eu vou tomar um tacacá, ficar de boa. Tchá, tchá. Vem pra Alto Paraíso. Por bem, nunca fui, acredita? Tocantins também tem belas águas. Ai, gente, eu tenho que viajar, sabia? Tô muito parada na vida. E meu Brasil é tão grande, né? Vai que o meu varão tá em outro lugar. Meu cônjuge varão. Vai que ele não é daqui do DF. Já pensou, Amora? A gente indo mudar, conhecer seu pai, lá em Tocantins. E aí, gente? Porra, eu tenho que ir embora. Venha para Bonito. Porra, eu vou. Eu vou para onde for, gente. São Luís. Imagina, Amora, teu pai tava morando lá em São Luís. Nós temos que ir para lá conhecer, procurar seu pai. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem muita mulher bonita, muita concorrência. Porque as mulheres não são só bonitas, elas são malhadas. Eu não tenho coragem nem de ir pra praia. Muita concorrência. Vem pra Rocinha, sou doida pra ir na Rocinha. Não conheço também. Rocinha. Já fui várias vezes no Rio, mas nunca fui na Rocinha. Quero ir. O estagiário que viu você lá no Libertango. Eduardo Barros, um beijo pra você. Me viu, bebeu comigo e não falou comigo. Mas é bom demais, né? Vamos lá. Aruanã, divisa do Goiás com Mato Grosso. Pô, deve ser cheio de homem bonito aí também. Fábio tá dizendo que meu varão tá no Maranhão. Rimou, hein? Bahia também tem uns homens bonitos, viu? Salvador. Pois vem. Decorou? Deu print? Vamos agora para a nossa cereja do bolo. Valparaíso é o que tem de melhor. Valparadise, adoro. Adoro. Vamos lá. Gente, o seguinte é esse. Li uma petição falando do uso capitão. Como é que funciona isso, hein? Quais são as modalidades de uso capitão que nós temos? É uso capião. Professora. Quais são as modalidades de uso capião que nós temos? Não é urso campeão, uso capitão, não é isso. É uso capião. A uso capião é uma forma de aquisição da propriedade, sempre pelo decurso do tempo. Sempre pelo decurso do tempo. E é uma forma originária de aquisição da propriedade. Forma originária de aquisição da propriedade. Roberta, o que significa dizer ser uma forma originária de aquisição da propriedade? O que isso quer efetivamente dizer? Forma originária de aquisição da propriedade é aquela situação que a gente tem formas derivadas e formas originárias. Forma derivada é quando alguém passa a propriedade para o outro. Pode ser pela venda, pode ser pela tradição, se for bem imóvel, pode ser pela morte, quando alguém transmite a propriedade para outra pessoa. Tá bom? Tudo bem? Agora, quando alguém chega e toma a propriedade do bem de forma originária, é porque não tem ligação nenhuma com o proprietário anterior. Já caiu no exame de ordem uma questão assim. João tem uma hipoteca sobre o bem. O que é a hipoteca? É um direito real de garantia de bem imóvel.
João tem uma hipoteca sobre o bem dele, né? Aí, João tá bem lá, não pagando a hipoteca. Só que vem a Maria e consegue usucapir o bem. A Maria pega e faz a usucapião do bem, a usucapitão do bem. E essa usucapião é reconhecida, porque ela preenche os requisitos. Deixa eu te falar, o que acontece com aquela hipoteca do João? Acabou, meu amigo. O banco pode até cobrar o João, mas não vai poder utilizar mais o bem, porque houve o quê? O rompimento. A forma originária de aquisição da propriedade desliga completamente a pessoa, o proprietário anterior. Desliga tudo. Não tem conversa, tá? E sempre você vai observar a questão da posse. Usa o lampião. Usa o lampião aí, Maria Bonita! Não, tá? Então a gente sempre vai ter que preencher os requisitos. E o requisito comum para toda modalidade de uso capião é a posse e o tempo. Posse e tempo. Posse e tempo. Mas não é qualquer tipo de posse. É aquela posse que você exerce com a intenção. Com a intenção de adquirir a propriedade. Tá? Com a intenção. Ah, Roberta, o locatário que alugou o apartamento, por que ele não consegue usucapiar o apartamento, mesmo morando no apartamento por 50 anos? Porque aquela posse que ele está exercendo nunca tem, como é que fala? Nunca tem a intenção de adquirir a propriedade. Por isso que o locatário pode ficar lá morando 500 anos. Na vigência do contrato de locação, nunca vai ter a intenção de adquirir a propriedade. Agora eu quero que você preste o máximo de atenção, porque a gente vai voltar naquela questão lá do início do encontro de hoje, tá? Volta aqui. Então vamos lá. Quais são as modalidades de uso capião? Amora, você para de destruir as coisas. Ó. Vocês estão vendo que eu tenho toque, né? Que eu tô com a régua fazendo o esquema do coração para você. Vamos lá. Olha aqui. Eu tenho quais modalidades de uso capião? Eu tenho uso capião. Vamos lá. Extraordinária. Ordinária. Rural. Urbana. E pró-família, tá? A uso capião extraordinária é aquela mais top de todas. Mais top de todas, porque ela admite, tipo, tudo. A extraordinária é aquela que tem o exercício da posse por 15 anos. Pura e simplesmente. Exerceu a posse por 15 anos, adquiriu a propriedade, ok? Adquiriu a propriedade. Posse por 15 anos. Artigo 1238. Certo? Uso capião ordinária. Ordinária. É aquela modalidade
é aquela modalidade que você tem a posse por 10 anos, só que a pessoa tem justo título e boa-fé, tá? Posse por 10 anos, justo título e boa-fé. Roberto, o que é o justo título e boa-fé? Veja, é aquela situação da pessoa, né, que tem ali a fé de que tem o exercício legítimo da posse. Simples assim, tá? Simples assim. Justo título e boa-fé. A uso capião rural. Essa é uma modalidade especial, tá? Do artigo, aqui é 1242. 1239. O que eu tenho aqui para uso capião rural? É óbvio que tem que ser em área rural. Posse por 5 anos de área rural até 50 hectares. E aí, se é área rural e é uma posse para fazer, e é uma uso capião para fazer o bem, né? A gente vai ter que ter o quê? Tornando essa terra produtiva, fixando a moradia, tá? Então, posse por 5 anos de 50 hectares, tornando essa área produtiva, trazendo a moradia da família e não ser proprietário de outro imóvel, tá? Não ser proprietário de outro imóvel. Por que que a pessoa não pode ser proprietário de outro imóvel? Por quê? Por quê? Porque essa modalidade é uma modalidade para ajudar a pessoa. Então, ela não pode ser proprietária de outro imóvel. Porque se ela já tiver outro imóvel, aí não adianta. Não justifica a rural. Ela vai ter que utilizar da extraordinária ou da ordinária, que não exige esse requisito negativo. Agora, se essa posse for em uma área urbana, a gente vai ter o artigo 1240. A pessoa exercendo a posse por 5 anos de imóvel de até 250 metros quadrados. Aqui eu já não vou tornar produtivo porque não tem como plantar lá, né? Que é a área urbana, mas definindo a moradia e não ser proprietário de outro imóvel, tá? Não ser proprietário de outro imóvel. Também, porque aqui é para fazer o quê? O bem. Tá bom? Não ser proprietário de outro imóvel também para fazer o bem. Professora, e a pró-família? Também eu vou exercer a posse por 2 anos de imóvel até 250 metros quadrados, que dividia com o cônjuge ou companheiro, que abandonou o lar e ele não pode, aquele que ficou, não ser proprietário de outro imóvel. Não ser proprietário de outro imóvel. Tudo bem? Gente, aqui eu quero que você preste bastante atenção. Olha para os prazos que
você tem aqui de uso capião. Quais são os prazos? 15, 10, 5, 5, 2. A gente vai memorizar aqui como a DISC uso capião. 15, 10, 5, 5, 2. 15, 10, 5, 5, 2. Memoriza. Memoriza. 15, vou até botar aqui, ó. Quinze, 10, 5, 5, 2. 15, 10, 5, 5, 2. 15, 10, 5, 5, 2. Então, você vai memorizar. Prazo de uso capião. 15, 10, 5, 5, 2. Aí eu vou voltar lá naquela questão. Qual é a modalidade que não exige justo título e nem boa-fé? Qual é a modalidade que não exige justo título nem boa-fé? Vamos voltar aqui na questão que a gente falou aqui no começo. Lembra? Olha lá, João, caseiro, Dona Maria, 30 anos. Ele recebeu o salário dele até o ano de 2005. Dona Maria faleceu em 2005. João continuou morando na casa da Dona Maria, passou a dormir no quarto da Dona Maria, realizou obras, alugou a garagem. Em 2017, os filhos da Dona Maria pediram que ele desocupassem o imóvel. Desocupassem o imóvel. Te pergunto, ele adquiriu pela uso capião? Sim ou não? Ele adquiriu pela uso capião? O que você me diz? Ah, professora, complicado, porque nesse caso aqui, ele tem aqui 12 anos só, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 12 anos. Ah, professora, como ele tá de má fé, ele poderia usucapir pela extraordinária. Ele poderia usucapir pela extraordinária. Mas, professora, você acabou de me mostrar que a extraordinária, o prazo é de 15 anos. Só que você tem que ter cuidado. Tem um pedacinho da extraordinária aqui e da ordinária que pode ser chamada de abreviada. O que é essa modalidade abreviada? O prazo cai. A uso capião extraordinário, o prazo cai para 10 anos. Se a pessoa tiver definida a moradia e dado uma destinação ou até mesmo feito obras. E a abreviada ordinária cai para 5 anos, já não é para o caso de fixar moradia, não. Cai para 5 anos se a aquisição tiver sido onerosa, a pessoa pagou pelo bem e houve o cancelamento do título. Do título não, do registro, perdão. Cancelamento do registro. Certo? Professora, será que eu posso aplicar esse prazo de uso capião abreviado aqui? Pode. Por que que pode? Por que que pode? Cadê aqui a questão aqui? Por que que pode? Porque ele deu uma destinação. Ele passou a morar lá, ele realizou obras,
Então, ele adquiriu pelo uso capião extraordinário quando ele completou 10 anos. Os herdeiros podem pedir para ele sair? Não. Ok? Aqui não é rural. Então, dá o print aí na tela. Dá o print aí na tela. Tá? Em 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mais um print para você. Vai dando print. 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 E o print. E é isso. E hoje a gente efetivamente encerra o nosso dia com chave de ouro. Falamos aí de algumas possibilidades de cobrança do direito das coisas. E é isso. E é isso. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Olha o meu cabelo todo amassado, velho. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro com o Direito das Famílias. Beijo.